Mata a saudade de mim, ó quem voltou. Ó quem voltou. Ai, gente, que saudade que eu tava de gravar vídeo novo aqui pra vocês, mas me conta, como que vocês estão? Vocês tá bem? Vocês não tá bem? Essa quarentena tá afetando também a cabeça de vocês? Porque eu tô aqui, ó. Falta isso daqui, minha filha, pra mim explodir e surtar aqui dentro de casa. Mas enfim, gente, o vídeo de hoje eu venho aqui contar pra vocês o que aconteceu, porque eu fiquei tanto tempo sumida. E também será o novo quadro aqui do canal, que é o Maquia e Fala. E eu conto muito com a ajuda de vocês, que é comentar aqui embaixo o conteúdo que vocês querem ver aqui no canal, o assunto que vocês querem que eu aborde, enfim. Comenta aqui embaixo também o tipo de vídeo que vocês querem ver aqui no canal, porque agora toda quinta-feira tem vídeo novo no canal. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, que a gente tá quase chegando a 400 inscritos, tá bom? Também não esqueçam de compartilhar esse vídeo com a avó, com a tia, com o papagaio, com o periquito. Gente, esse vídeo aqui, ele tá liberado até pra você compartilhar no grupo da família, porque no final desse vídeo vai ter uma história, vai ter uma mensagem linda pra vocês, tá bom? Então tá tudo certo. E também não esqueçam de ativar o sininho de notificação, porque às vezes o YouTube dá aquela flopada na gente, né? E não entrega o vídeo pra todo mundo. Mas enfim, ativem o sininho de notificação e também não esqueçam de me seguir lá nas minhas redes sociais, principalmente o Instagram, porque eu estou bastante por lá, tô postando challenge, tô postando videozinho no IGTV, minha filha, ela faz o conteúdo dela, né? Então é isso, gente, chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, gente, então vamos começar. Eu vou começar preenchendo a minha sobrancelha, tá bom? E eu não vou ficar mostrando os produtos aqui, porque senão vai tomar muito tempo do vídeo. Mas se você tiver interesse em saber quais produtos eu tô usando, eu vou deixar aqui linkado pra vocês o link do vídeo onde eu fiz o tour das minhas maquiagens, que foi o último vídeo que eu postei, tá bom? Então você vai lá ver detalhadinho que tá muito bom o vídeo, tá? Então vamos começar. Bom, tudo começou com essa pandemia, né? O último dia que eu trabalhei foi no dia 18 de março. E, enfim, parei de trabalhar. E quando foi pro finalzinho de março, a minha mãe falou pra gente que a minha avó tava com suspeita de estar com Covid-19. Ela tinha passado mal no metrô, e aí ela desmaiou e tudo mais, e aí uma moça ajudou ela. E ela foi pro hospital, o ex-esposo dela, né, foi buscar ela lá na estação onde ela tava e levou ela para o hospital. E até então, eles acharam que ela tava com um negócio no fígado, que ela tinha problema no fígado, enfim. E aí pensaram que tinha dado problema no fígado dela, porque, se eu não me engano, no dia anterior ela tinha comido um abacate, alguma coisa assim. E aí, quando levou ela para o hospital, deu que ela tava com sintomas do coronavírus. E acabou que ela foi internada, e aí ela ficou um tempinho internada, não foi muito tempo, mas ela ficou uns dias internada. E aí ela recebeu, por exemplo, se eu não me engano, foi alta numa terça. E na mesma semana, na sexta-feira... Gente, eu acho que é isso, entendeu? Que eu tô meio perdida aqui na minha cabeça, porque tudo aconteceu muito rápido. Ela foi pra casa, e aí quando foi na sexta-feira, ela teve uma parada respiratória e faleceu. E era pra minha mãe ter ido e ver ela na quinta-feira. Só que aí a minha mãe ela é diarista, então ela preferiu ir trabalhar na sexta-feira para ela poder pegar o dinheiro da diária, para se precisasse comprar alguma coisa para minha avó, ela tivesse o dinheiro, sabe? Eu tava limpando o banheiro e aí me veio uma imagem na cabeça. A minha tia estava grávida, a irmã da minha mãe, ela estava grávida. E aí me veio na cabeça a minha tia falando assim pra bebê dela que já tinha nascido na minha cabeça. Tá dando pra entender, né? Mas enfim. Ela falava assim, filha, essa aqui é a roupa que a vovó te deu, mas ela não tá mais aqui, mas ela te amava muito. Só que, gente, eu sempre tenho muito esse negócio na minha cabeça, sabe? Quando alguma coisa acontece, eu sou muito equilíbrio. Eu penso tanto nas coisas boas, tanto nas coisas ruins. Enfim, eu só relevei mesmo e segui o dia. E aí eu lembro que quando foi umas 4 horas para umas 5 horas da tarde por aí, uma tia minha, que mora aqui na rua de cima, pegou, desceu, entrou junto com uma outra prima minha e mais uma outra tia minha. E aí a minha prima e a minha tia veio aqui pra sala, me chamaram. E aí, de instante, ela pegou e falou assim pra mim, olha, eu vou te falar uma coisa e você vai ter que ser muito forte. Quando ela falou isso, gente, eu juro pra vocês, na hora eu pensei que, tipo assim, por exemplo, o Felipe tinha me traído e aí todo mundo sabia, eu tava sendo a última a descobrir. Nunca passou pela minha cabeça que seria essa notícia. E aí ela pegou e falou assim pra mim, aí ela deu continuidade, pegou e falou que eu teria que ser forte por mim, pela minha mãe, enfim. E pegou e falou que a minha avó tinha falecido.
A minha ficha, ela foi cair quando a minha mãe chegou do serviço, porque até então a minha mãe não sabia. Porque em fevereiro, se eu não me engano, de fevereiro para março, a minha mãe, ela teve um começo de infarto. Então, a gente preferiu não contar pra ela, com medo dela passar mal no meio do caminho, enfim. E aí, a minha ficha só foi cair quando a minha mãe chegou. E aí, tivemos que contar pra minha mãe o que tinha acontecido. Gente, essa foi a pior hora, o pior momento da minha vida. Porque ver a minha mãe naquele estado foi a pior coisa que eu pude presenciar, sabe? O pior de tudo é saber que eu não podia fazer nada, porque eu não podia trazer a minha avó de volta, sabe? E foi uma perda muito grande, porque eu cresci com a minha avó. Eu vivi com a minha avó, se eu não me engano, até os meus 8, 7 anos de idade, por aí, que foi quando a gente veio pra cá. Mas a gente sempre mantivemos contato. Ela morava na Zona Leste, eu na Zona Sul, mas, por exemplo, eu lembro que ela fez uma cirurgia, eu fui cuidar dela, sabe? Então, a gente era muito próxima, a gente não se via tanto, mas a gente sempre se falava. Ela era aquela avó que todo dia mandava bom dia, sabe? Aquelas imagens de bom dia. Então, perder a minha avó foi uma coisa, tipo assim, que até hoje eu não acredito que eu perdi ela, e eu vou falar pra vocês por quê. Como ela morreu com suspeita de Covid, não pôde muitas pessoas no enterro dela. Se eu não me engano, podia ir 5 ou 10 pessoas pro enterro dela. E eu fui uma das pessoas que não foi, porque já tinha, né, dado as 10 pessoas, enfim, seria muita gente. Então, imagina uma família gigante, porque a minha família ela é gigante, perder uma pessoa tão importante assim, porque a minha avó ela é muito importante na nossa família, ela é até hoje, enfim. E você ter que, tipo assim, escolher 10 pessoas pra poder se despedir daquela pessoa tão amada, sabe? Sendo que tem não sei quantas pessoas na sua família. Então, até hoje eu tenho a sensação de que ela, sabe, tá lá na casa dela. E toda noite quando eu rezo e peço pra Deus abençoar a alma dela, enfim, é uma sensação muito estranha que eu tenho dentro comigo, porque eu não pude dar adeus pra minha avó, sabe? Eu não tive o meu momento ali no caixão, eu não pude ver ela, sabe? Eu não pude ver enterrando ela. Então, é uma sensação assim que eu não desejo pra ninguém. A minha ficha, gente, ela caiu mais ou menos quando a gente foi tirar as coisas dela de dentro da casa onde ela morava com o marido dela, ex-marido dela, né? Enfim, morava lá. E aí o marido dela já tinha descido as coisas dela lá pra baixo, que a casa era de 2 andares. E ele já tinha descido as coisas dela lá pra sala, pra quando a gente chegasse, ficar mais fácil, sabe? Da gente lidar, pra gente não ter que subir lá em cima, no quarto, ver, lembrar. E aí, quando tava todo mundo já levando as coisas pra dentro do carro, eu subi lá em cima, tipo, acho que ninguém viu. Eu subi lá em cima, entrei dentro do quarto dela. Só que quando eu tava, assim, passando pelo corredor, tem 3 quartos na casa. Tem um quarto de menino, um quarto de menina, e vem um banheiro e vem um quarto dela. E aí, gente, quando eu entrei no primeiro quarto, tipo assim, eu vi um filme, sabe? De quando eu fui ficar com ela, de quando eu cuidei dela, quando ela tinha sido operada, sabe? E aí eu entrei no quarto dela, sabe? E aí ela tinha uma estante assim, que era como se fosse uma penteadeira, só que tinha só um espelho assim e um negócio. E ela tinha um monte de perfume, sabe? E aí eu vi os perfumes que ela mais gostava. Eu vi os perfumes que quando eu ia lá, ela sempre falava que ela ia comprar um pra mim. Então foi muito difícil saber que ela foi e eu não pude ver ela indo, sabe? Eu não tive esse momento. Mas enfim, passou isso. Deixa eu continuar minha maquiagem, peraí. Aí veio o Dia das Mães, né? Que foi também um dos piores dias, assim, porque ela era uma mãe pra mim também. Mas, enfim, veio o Dia das Mães e a gente foi pra casa do meu tio, que o meu tio e a mulher dele foi uma das pessoas que mais estavam a par de tudo, porque, por exemplo, precisava ir pro hospital, era eles que levavam, sabe? Era eles que corriam com tudo. Então, a gente foi pra lá, passar o Dia das Mães lá, junto com meu tio, com a esposa dele e com a minha outra tia que tava grávida. E aí eu aproveitei e já fiquei por lá também, porque essa minha tia que tava grávida, provavelmente quem cuidaria dela seria a minha avó. Só que como a minha avó tinha falecido, eu me ofereci, sabe, pra mim poder ir e cuidar dela no primeiro mês que ela ganhasse bebê. O Dia das Mães foi num domingo. E aí, quando foi na terça-feira, minha mãe veio embora junto com meu padrasto e junto com a minha irmã. Na outra terça, se eu não me engano, a minha mãe tinha ido ir lá ver a gente, sabe, saber como que a gente tava. E a minha tia, ela mora na casa onde eu fui crescida, sabe? Junto com a minha avó e tudo mais. Então, eu lembro que no começo era bem difícil. Eu tentava segurar as lágrimas, sabe? Pela minha tia também, sabe? Tentei ser forte. A minha mãe foi pra lá.
E ficou lá com a gente, passou o dia e ela voltaria no mesmo dia, porque no dia seguinte ela teria que ir trabalhar. Acabou que quando foi numa quarta para uma quinta-feira, minha mãe tava com uma gripe muito forte até então. E quando foi na sexta-feira, ela não aguentou ir trabalhar. Ok, aí quando chegou, aí ela ficou de cama, se eu não me engano, na sexta e no sábado. E quando foi no domingo, ela já tava melhor, tanto que ela tinha ido na casa de uma amiga dela e tudo mais, sabe? E aí, se eu não me engano, quando foi na segunda ou foi na terça-feira, alguma coisa assim, a minha mãe tava passando já muito mal. E aí ela decidiu ir fazer o teste do Covid-19. E aí acabou que a minha mãe, ela tinha sido infectada pelo vírus. Eu lembro que ela tinha ligado pra mim e eu tava no banho, tanto que ela ainda me ligou por chamada de vídeo. Eu atendi, eu tava pelada ainda. Ela ainda me zoou e tudo mais, sabe? Aí ela foi, pegou e falou assim: filha, a mãe foi fazer o teste do Covid e deu positivo. Mas a mãe tá bem, tá bom? Não precisa se preocupar nem nada. Aí eu peguei e falei assim: tá bom, mãe. Aí ela descobriu que tava com Covid e aí ela não ficou internada nem nada. Eles passaram medicamento pra ela se medicar em casa. E praticamente quase todos os dias a gente estava fazendo chamada de vídeo antes dela descobrir que ela tava com Covid e tudo mais. Depois que ela descobriu que ela tava com Covid, se eu não me engano, na mesma semana, eu liguei pra ela pra poder falar com ela, tipo assim, sabe, normalmente. Gente, eu acho que aquela foi a pior imagem que eu tive da minha vida, da minha mãe. Ela tava deitada na cama, o meu padrasto teve que trocar de quartos, então o meu quarto tá lá no quarto dela e ela tá aqui no meu quarto por conta da umidade e tudo mais. Gente, eu liguei pra minha mãe, ela tava esparramada na cama, que ela não tava conseguindo falar. Ela tava muito, muito, muito mal. Nesse dia eu tinha ligado pra ela de manhã, sabe? Enfim, com tudo que já tinha acontecido e eu tava na casa da minha tia, eu não queria chorar, sabe, na frente da casa da minha tia, na frente da minha tia. Mas, gente, quando chegou de noite, eu chorei tanto, eu chorei tanto, chorei tanto, chorei tanto, porque eu nunca tinha visto a minha mãe no estado daquele, sabe? Nem quando a minha mãe teve um infarto, ela tava daquele jeito. Tipo, parecia que minha mãe, ela só tava existindo, sabe? Ela parecia que ela tava vegetando na cama, pra falar a verdade. Enfim, aí a gente começou a se falar por mensagem só, eu parei de ligar por chamada de vídeo, porque ela cansava muito quando ela falava, e, por exemplo, se ela falava de 5 palavras, 4 ela tava tossindo, sabe? A gente continuou mantendo contato e ela vivia falando pra mim que ela tava bem. Mas você sabe que a pessoa não tá bem, você sabe o que a pessoa tava passando, pra falar a verdade, eu imaginava, porque como eu não tava aqui, então foi muito difícil pra mim. Eu, sinceramente, por mim eu teria vindo, sabe, pra poder cuidar da minha mãe. Só que eu sabia que eu não poderia fazer nada de qualquer forma, só iria ser prejudicial a mim, porque eu poderia me infectar. Mas enfim, gente, acabou que, graças a Deus, a minha mãe, ela foi curada do Covid-19, agora ela já tá bem, tá ótima, a gente já tá gritando com a gente, já tá fofocando, falando da vida dos outros de novo, então ela já tá ótima. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, é a coisa mais difícil do mundo, é ver quem a gente ama sofrendo. Aí eu voltei pra casa, né, a quarentena dela acabava no dia 20, se eu não me engano, e eu vim pra casa no dia 12, eu vim pra casa no dia 11, mas eu fiquei lá na casa do Felipe, porque aí ia ser dia dos namorados, então eu aproveitei pra voltar já pra eu poder ficar com ele. E como a quarentena dela já ia acabar no dia 20, ela já tava melhor e tudo mais, então eu resolvi voltar e ficar lá na casa do Felipe até eu poder descer pra casa de novo. E, gente, quando eu cheguei, eu não reconheci a minha mãe, porque ela realmente, ela tava, tipo assim, muito magra, muito magra. Só Deus sabe ali o quanto eu segurei o choro pra mim poder não chorar na frente dela, sabe? Porque eu queria me fazer de forte. E aí eu lembro que quando eu cheguei, assim, tudo mais, eu não podia abraçar ela nem nada. E aí eu peguei e eu lembro que uma das primeiras coisas que ela falou pra mim foi assim, ó: filha, você viu como a mãe emagreceu? Pra mim poder, né, não sentar e não chorar, eu peguei, ainda brinquei com ela, peguei e falei assim, né, a senhora vivia se matando aí nesse campo correndo pra emagrecer. Emagreceu deitada, que não sei o quê, sabe? Fiquei brincando com ela pra poder descontrair. Mas, gente, juro pra vocês, só Deus sabe o quanto foi difícil pra mim ver a minha mãe no estado em que ela se encontrava. Graças a Deus, o meu padrasto e nem a minha irmã foram infectados.
o meu padrasto que ficou cuidando dela, sabe? O tempo todo. E eles não foram infectados, graças a Deus. E eu também fiquei pensando muito nisso, sabe? Imagina se o meu padrasto e a minha irmã fossem infectados e os três ficassem no estado em que estava a minha mãe. Seria, tipo assim, algo muito difícil mesmo. E, tipo assim, gente, a minha mãe, ela renasceu, sabe? Porque ela tinha problema do coração, ela era do grupo de risco. E, enfim, acabou que aconteceu o que aconteceu com ela. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, não é fácil. Não é só porque hoje ela tá aqui ainda comigo que é tipo assim, é fácil, sabe? Quando eu lembro de tudo que aconteceu, eu fico com o meu coração muito apertado e eu fico com muito medo do que poderia ter acontecido, sabe? E eu tá longe. Eu ainda brinquei com ela ainda, falei que eu ia fazer uma promessa pra Deus que era pra ela ficar boa, mas eu fiquei com medo de esquecer da promessa, quebrar e ela morrer, sabe? E isso foi real mesmo, gente. Eu ia fazer uma promessa pra Deus, só que eu fiquei com medo de esquecer da promessa e aí a minha mãe morrer. Uma coisa que eu quero falar pra vocês é valorizar muito as pessoas que vocês têm hoje, sabe? O vírus, ele é real. Ele mata, sim, as pessoas. A gente acha que a minha avó, ela morreu, sim. Um dos motivos também foi por conta do vírus. E, gente, a única coisa que eu tenho para dizer pra vocês é valorizem as pessoas que vocês têm do lado de vocês, sabe? Hoje a sua mãe tá aí cozinhando pra você, amanhã ela pode não tá. Hoje você tá com seu namorado, você tá brigando com ele, mas amanhã pode não tá, sabe? Você tem uma amizade que você gosta tanto que, sei lá, por algum motivo você é muito orgulhoso e não gosta de voltar atrás nas coisas que você fala pra poder manter um tipo de postura que na sua cabeça é ok. Mas se amanhã essa pessoa não estiver aqui, e aí? Que parece até clichê o que eu tô falando aqui, sabe? Só que, gente, eu tô falando pra vocês por experiência própria. O dia que vocês tiverem que ter a sensação de que a pessoa que você mais ama no mundo pode falecer e a pessoa também que você mais ama no mundo venha falecer e você não pode se despedir dessa pessoa, você não dá um último adeus, você não dá um último beijo, você não pode dar um último abraço. Sabe aqueles 5 minutinhos que você queria ter? Imagina você não podendo ter aqueles 5 minutinhos, sabe, com essa pessoa? E, enfim, gente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. A minha maquiagem, ela está ok. Foi uma maquiagem bem simples, mas é porque eu fiquei mesmo com muito medo de eu chorar. Eu resumi essa história o tanto que eu consegui, porque se eu falasse pra vocês aqui detalhe por detalhe, esse vídeo ficaria muito grande. Mas enfim, eu espero que vocês de alguma forma coloquem na cabeça de vocês e comecem a ter consciência da nossa realidade. Ainda assim, tem pessoas que levam isso na brincadeira, que a gente não levava na brincadeira, mas não foi algo que a gente imaginava que seria, como posso dizer, que seria real aqui dentro da nossa casa, sabe? E acontece com as pessoas que a gente menos espera, acontece quando a gente menos espera, quando a gente menos tá preparado. Tem inúmeras pessoas morrendo no mundo e tá todo mundo fazendo uma socialzinha, fazendo um churrasco, sabe? E pra eles tá tudo bem, mas não tá tudo bem, é real. E se você não se cuidar, você pode se infectar, talvez pra você a sua vida não importe mais pra alguém, você é importante, sabe? Então, o que eu quero dizer pra vocês é, comecem a ter mais consciência dos seus atos, faça mais coisas boas na vida, aproveite mais os momentos com as pessoas. Tudo bem que agora que a gente tá na pandemia, a gente não tá podendo fazer muita coisa, mas sabe aquela amiga que você todo dia lembra dela e você sempre arruma uma desculpa ou nunca tem tempo pra ela? Manda uma mensagem agora pra ela, fala assim, amiga, eu te amo, eu tô morrendo de saudade. Faz um vídeo chamada, sabe? Se maquiem juntas, conversem juntas, porque amanhã possa ser que nada disso seja possível, sabe, na sua vida. Enfim, gente, é isso. Eu contei aqui pra vocês mais ou menos o que aconteceu, o porquê que eu tinha ficado longe, então tinha sido por conta de tudo isso, eu tinha que assimilar tudo primeiro. E foi importante pra mim fazer esse vídeo, porque eu queria mostrar pra vocês que as coisas, elas realmente acontecem. Quando a gente menos espera, a gente não tem controle de tudo, sabe? E esse vídeo foi importante porque eu precisava passar isso pra vocês, pra que eu tivesse continuidade aqui no canal, porque eu acho que eu não seria eu se nada disso tivesse acontecido. Então eu achei importante eu vir aqui compartilhar com vocês. Não contei nada disso aqui pra ninguém sentir dó de mim, não, ou pra mim poder ganhar visualizações, algo do tipo, mas é porque aqui nesse canal eu quero compartilhar tudo da minha vida.
E isso fez parte da minha vida, isso fez com que eu tivesse um amadurecimento pessoal. Então, eu quis passar isso aqui pra vocês, tá bom? Mas, enfim, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem também, que foi algo bem simplesinho que eu fiz, mas tudo bem, de buenas. E é isso, gente. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.